E aí, galera, que tal a gente fazer um alarme de temperatura utilizando a Microbit? Eu sou a Mariângela, sou morena, tenho olhos e cabelos castanhos, estou vestindo blusa preta e calça preta. E hoje nós vamos fazer um medidor de temperatura utilizando a Microbit com o sensor de temperatura que já tem nela. E para isso nós vamos utilizar alguns blocos que não foram utilizados até agora. Então vamos programar? Bora para a programação no computador. Aqui no Make Code aberto já, nós vamos clicar em novo projeto. Quando eu clicar em novo projeto, eu vou dar um nome para o projeto. Nesse caso aqui, eu vou colocar o nome de medidor de temperatura, mas você pode dar o nome que você preferir. Dei o nome, vou clicar em criar. Assim que eu cliquei em criar, nós não utilizaremos o bloco básico, que é o no iniciar. Nós vamos utilizar apenas o bloco sempre. Então, o bloco no iniciar, ele pode ser retirado. Dentro do bloco sempre, eu vou introduzir um novo bloco que vai ser utilizado por nós, que é um bloco de lógica. Esse bloco de lógica, ele cria uma condicional. Então, aqui eu vou utilizar este bloco aqui, que eu vou chamar ele de se então. E eu vou colocar ele aqui dentro do bloco sempre. O que ele faz? Ele vai fazer justamente uma condição. Se acontece alguma coisa, vai acontecer outra coisa. Então, vamos supor que se eu queira que quando a temperatura estiver muito baixa, apareça uma imagem. Se a temperatura estiver alta, vai aparecer outra imagem. Então, este bloco vai criar essas condições. Criei o bloco aqui, já coloquei o bloco dentro do sempre. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar um outro bloco de lógica, que é um bloco de comparação. Esse bloco ele faz justamente o que o nome já diz, ele vai comparar uma coisa a outra. Então, esse bloco que eu estou utilizando vai comparar o quê? A temperatura. Mas como que eu vou, então, colocar a temperatura dentro dessa comparação? Como eu disse, a Microbit ela já tem um sensor de temperatura nela. Então, como ela já tem um sensor de temperatura nela, para mim pegar justamente a parte em que ela vai medir a temperatura, eu vou vir aqui em Input. Dentro do Input, eu vou descer até este bloco aqui, que é temperatura em graus Celsius. E eu vou colocar dentro da comparação no primeiro espaço. Pronto, soltei. Então, eu sei que eu vou comparar a temperatura a um número, que é justamente a temperatura que eu quero que ele me informe que está baixa ou está elevada. Nessa primeira comparação, eu vou alterar de igual para maior. Então, quando a minha temperatura estiver maior, e aqui eu vou colocar 25 graus Celsius. Quando a minha temperatura estiver maior que 25 graus Celsius, o que ela vai fazer? Eu quero que ela toque uma música. Então, eu vou aqui dentro do bloco de música e eu vou pegar uma melodia. Então, pego essa melodia e coloco aqui. É a primeira vez que nós estamos utilizando o bloco melodia. Dentro do bloco melodia tem essa região, que é onde a gente vai colocar a melodia que vai ser executada. Então, aqui eu vou fazer uma melodia de alarme. Então, ela vai ficar oscilando. Vocês podem criar a melodia que vocês quiserem. Então, criei a melodia, ela vai ficar aqui fazendo barulhinho. E o tempo que ela fica fazendo barulhinho é de 120 batimentos por minuto. Então, aqui eu vou aumentar o tempo de batidas por minuto que vai ser executado. Então, eu coloco aqui 999 batidas por minuto, para ficar bem rápido, vai ficar uma sirene bem rapidinha. Beleza, quando tiver 25 graus Celsius, vai tocar a música. Só que eu não quero só isso, eu quero que, além disso, ele toque, ele mostre aqui a temperatura para mim na tela da Microbit. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em bloco básico e dentro do bloco básico eu vou pegar o bloco
primeiro bloquinho aqui, que é o mostrar número. E vou acrescentar aqui embaixo da minha melodia. Pronto, acrescentei. Eu preciso que ele mostre um número, mas o número que está aqui é o 0. Não é esse o número que eu quero mostrar. Eu quero mostrar o número de temperatura. Então, eu vou em cima aqui do meu input de temperatura e vou duplicar. Dupliquei. Vou inserir ele aqui, ó, no espaço de mostrar número. Então, o que eu tenho aqui? Que quando a minha temperatura for maior que 25 graus Celsius, vai mostrar tanto a temperatura quanto vai tocar a minha musiquinha aqui. Mas eu não quero que mostre só a temperatura. Eu quero que ele fale que a temperatura ela está acima do ideal, que seria abaixo de 25 graus Celsius. Para isso, eu vou voltar aqui no bloco básico e vou pegar esse bloco aqui embaixo, que é mostrar seta. Encaixo ele embaixo do mostrar número. E eu vou deixar a seta norte. Por quê? Porque a seta norte ele aponta para cima. Então, ou seja, quando estiver acima de 25 graus Celsius, minha seta vai estar apontando para cima. Vai mostrar a temperatura e vai estar apontando para cima. Mas vai ficar mostrando sempre isso? Não, eu quero que uma hora limpe a tela. Então, eu preciso vir aqui no básico e pegar o bloco limpe a tela. E vou encaixar aqui embaixo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Acima de 25 graus Celsius, vai tocar a musiquinha, vai mostrar a temperatura, vai apontar uma seta para o norte e depois vai limpar a tela. Tudo bem, criei essa condição. Agora eu quero uma condição de temperaturas baixas. Para isso, eu preciso acrescentar uma nova condição aqui na comparação. E eu vou clicar aqui dentro da condicional no mais. Pronto. Quando eu cliquei no mais, apareceu mais uma condicional aí para ser feita. Então, nós vamos duplicar essa comparação que foi feita aqui em cima. Dupliquei a comparação inteira. Você está vendo que vai vir já a temperatura e está preenchido igualzinho de cima. Só que eu não quero que fique igual. Ao invés de maior, eu vou utilizar temperaturas menores. Então, eu vou trocar para o sinal menor. E eu quero que me mostre temperaturas que são inferiores a 22 graus Celsius. Então, quando a temperatura for inferior a 22 graus Celsius, eu também quero que a minha plaquinha microbit me avise. Aqui, eu também vou duplicar a melodia. Eu também quero que ser avisado. Também vou duplicar a parte de mostrar a temperatura. Então, também quero que mostre a temperatura. E eu quero que mostre a setinha também. Só que a minha setinha, quando eu dupliquei aqui, está para o norte. O que eu faço, então? Clico aqui e mudo para o sul, porque são temperaturas mais baixas. Então, a diferença aqui vai ser que a minha setinha vai ser mostrada para o sul. Também tenho que pôr limpar a tela, para não ficar sempre mostrando a mesma coisa. Então, ponho para limpar a tela. Pronto, criei mais uma condição. Só que eu preciso preencher quando não estiver quando não estiver maior que 25, nem menor que 22, tem que acontecer alguma coisa também. Então, quando não tiver nenhuma dessas condições, eu vou então pedir para mostrar um ícone. Vamos aqui no básico e vamos pegar o mostrar o ícone. Coloquei mostrar o ícone. O que eu vou inserir no ícone? Eu quero que me mostre esse sinalzinho aqui de OK. Então, ou seja, se estiver abaixo, aliás, de 25 e acima de 22, a temperatura vai estar OK. Então, vai mostrar esse sinal na tela. Também vou duplicar o limpar a tela, para limpar a tela. Então, vai mostrar OK, depois vai ficar em branco. Mas eu também quero que me mostre qual temperatura está naquele momento. Então, eu vou duplicar aqui o mostrar número e a temperatura para mim, aqui, colocar nessa condição. Então, eu criei aqui 3 condições. Quais são elas? Então, sempre que a microbit estiver ligada, o que vai acontecer? Vai acontecer que a minha temperatura ela vai ser medida e se for acima de 25 graus Celsius, vai tocar a campainha, vai mostrar qual temperatura está,
uma seta para o norte vai ser mostrada e aí a tela vai apagar. Se a minha temperatura for menor do que 22 graus Celsius, vai tocar a minha melodia, também vai mostrar a minha temperatura, vai mostrar uma setinha pro sul e a tela também vai ser limpa. Mas se não tiver em nenhuma das duas condições, vai mostrar o ícone OK, vai limpar a tela e depois vai mostrar a minha temperatura. Pronto, a programação já está feita. Nós vamos olhar aqui no simulador na lateral. Olha, no simulador apareceu essa parte de medição de temperatura. Então, aqui a gente já consegue visualizar. Então, vou colocar uma temperatura acima de 25, 26 graus Celsius. Então, olha aqui, está mostrando a temperatura, a setinha para cima e também está tocando o som, mas não dá para ouvir nesse momento, mas está tocando também a campainha. Se eu coloco temperaturas abaixo, vou colocar 9 graus Celsius. Já está aparecendo a temperatura, que é 9 graus Celsius, a setinha para baixo e também está mostrando aí a campainha. Agora, vamos colocar a temperatura entre 22 e 25. Então, eu vou colocar aqui, 24 graus Celsius. Então, 24 graus Celsius, está uma temperatura OK e não está tocando nenhum alarme. Pronto, a programação ela já está feita. É só colocar a microbit e baixar essa programação. Quando eu baixar essa programação, eu vou ter esse resultado aqui. Então, a gente volta aqui, Tenho aqui a minha microbit, ela está tocando porque está acusando que está uma temperatura inferior. Então, eu estou com uma temperatura inferior a 22 graus Celsius. E o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos como funciona as condicionais, a comparação e também como fazer as melodias aí funcionarem dentro da microbit. Eu espero ter ajudado. Até a próxima!